Salve família! Estamos aqui diretamente da Gamescom 2025 e eu tô aqui com as lendas, nossos convidados. Tamo com ele, Francesco, Tamo junto, isso só acontece em Campo de Bronze. Lobão Salve, salve galera, Lobão na voz, sejam bem-vindos. e nosso amigo Denner. Salve galera, tamo junto aqui, mais um podcast aí. Pra quem não conhece aí, Francesco, narração vibrante aí pelo Mentora, nos torneios de Valorant, Low Elo, High Elo, a voz do momento aí do Valorant. E o Lobão, o cara raiz, raiz do PUBG, cara tem muita história pra contar. E o Denner da Fight Game Community de São Paulo. Hoje não vamos falar só de esportes. Vamos ouvir como se constrói uma partida que arrepia só de ouvir. Família, vamos para dar um pontapé aqui. Lobão, Fala como comigo. que foi o seu início, assim, o início de vocês na narração? Cara, eu tava até explicando pra um rapaz ali que perguntou. Foi totalmente aleatório, sabe? Eu nem sempre fui tão desenrolado em frente às câmeras, confesso que eu tinha muita vergonha de falar ao público. E eu fazia muitas salas personalizadas de PUBG. Na época, PUBG Mobile, isso em 2019. E isso me deu um hype bacana em algumas plataformas antigas que já não estão mais no ar. E foi algo consubstancial. Aí um dia teve um acidente dentro de casa, meu celular quebrou, rachou a tela no meio e eu fiquei sem como trabalhar, né? Sem como fazer stream. Aí a galera falando, pô, Lobão, uma foto da tua live, que você brinca, zoa. Vamos fazer uma salinha personalizada? Aí eu fiz uma salinha personalizada, trocando ideia com a galera. E a galera jogando, e era aquele meu único sentimento, né? De estar jogando sem estar literalmente dentro do jogo. E com isso vieram algumas screens duo me chamando para ser a voz, para portar a voz. E isso eu fui crescendo, até que eu fiz meu primeiro campeonato, que foi, na época tinha Vivo Cage, Stars, tinha equipes que eu nunca imaginei narrar. E muitas críticas vieram, né? Logicamente eu estava muito longe de ser um profissional da área da comunicação, era meu primeiro contato. Mas muitas pessoas vieram, pô, você tem futuro, dá uma investida, dá uma procurada. Aí vim me profissionalizando. Então foi literalmente um salto de uma brincadeira de amigos para uma profissão que hoje, sem dúvida, é uma das que eu mais gosto. É um amor pela narrativa e que foi absurdo, foi um susto. O cara deixou trincar o celular, não queria ficar sem jogar e, num acaso, muita coisa assim, nada acontece antes da hora, né? Tudo tem seu tempo, né? Costumo brincar com a galera da live que tudo tem seu tempo. O Francesco, que a gente é amigo já tem bastante tempo, a gente sempre frequenta a live do outro. Ele sempre vê que eu falo, galera, relaxa, respira. Às vezes não é o momento. Uma hora vai dar certo. Uma hora sempre dá certo. Às vezes o cara atrasou ali só pra que dê certo, né, Denner? Exatamente, aqui tá falando Denner, mais e aí, como que rola a cena de fighting game aqui, a narração? Me conta pra gente como que foi o começo, hein? Cara, pra começar, já tinha isso tipo de coisa era comum lá fora, né? E aí quando eu comecei a jogar, eu só queria jogar, né? Eu jogava, eu comecei a aprender do cenário competitivo, então tentei melhorar. Aí por um tempo depois eu vi que a cena no Brasil era mais fraca e faltava. A parte competitiva era muito pequena. Tinha muita gente jogando, mas a parte competitiva era pequena. Tanto que o grupo de Facebook e tal, se você falasse um pouquinho mais técnico, as pessoas já não sabiam o que você estava falando mais. Né, que a gente usa muito notação de número e tal, e a pessoa fala, nossa, que conta é essa que você tá fazendo? Tipo, era só o botão. E aí eu comecei, depois de um tempo, eu comecei a fazer um canal para ensinar a jogar, para pelo menos ensinar o básico para as pessoas jogarem. E aí fui fazendo um vídeo, jogando, comentando, a gente foi aprendendo, e eu vi que tinha uma deficiência grande, principalmente no jogo que eu jogo, que é a Tekken, que é o menor dos jogos de luta aqui no Brasil. Ele é grande lá fora, mas aqui no Brasil é um pouco pequeno, comparado aos outros jogos de luta. E então eu comecei, aí foi ter um campeonato, o carinha me chamou pra comentar lá, porque eu tinha canal, então eu tinha costume de falar com o público e tal. Aí eu sempre gostei, aí eu comecei a focar mais nessa parte do que jogar, só ser jogador, porque eu vi que sempre era como se quando a gente jogava que nem criança, ninguém queria ficar no gol. Quem perdia ali ficava no gol e então ninguém queria. Narração no jogo de luta era quase isso, você perdeu o campeonato já?
narra aí pra gente pra não ficar no silêncio lá. Eu falei, mano, não pode ser assim, tem que ser uma coisa legal pras pessoas que estão assistindo e envolver mais as pessoas ainda. Porque a narração, pelo menos no jogo de luta, ela tem que ser um pouco técnica, mas aí tem comentários pra ser mais técnico ainda, pra agradar quem tá assistindo, que sabe o que tá acontecendo, né? Mas também tem que agregar a emoção, a empolgação pra quem só tá ali pra assistir, pra se divertir. Não conhece muito do jogo, mas quer estar inteirado com aquilo e se empolgar com aquilo, né? Então, aí foi assim que começou. Aí eu comecei a narrar mais. E eu também, como o Lobão falou, eu também era muito tímido. Então eu tive que vencer essa timidez aí pela comunidade, né? Porque eu falei, pô, ninguém tá fazendo, então vou ter que fazer, né? Eu tô fazendo um vídeo mesmo. E foi legal, até porque também começa a ir nos eventos, por causa disso e tal. Então foi mais ou menos assim que começou, por causa do amor do jogo. E a primeira transmissão que foi feita, assim, ao vivo? Como que tava o frio na barriga? Cara, Conta pra gente. foi um pouco difícil, até porque eu tive que colocar eu pra narrar pro ambiente também, né? Aí eu tava lá segurando com o microfone e tal, foi meio esquisito. mas aí foi indo, porque eu me vi num grupo que eu tinha amigos, né? Algumas pessoas já assistiam meu canal, já conhecia bastante gente por ir jogar os campeonatos, né? Então eu venci um pouco da timidez ali, porque eu falei, mano, é o pessoal que eu já tô jogando direto, já troco ideia com todo mundo. O pessoal já sabe que eu não Já sou... conhece, né? Exatamente. Então, aí foi assim foi vencer. O mais difícil foi quando eu narrei o Meg no Rio, que realmente, da comunidade de jogo de luta, como a final presencial foi só os finalistas, eu, meu companheiro de narração, aí foi mais difícil, porque era um lugar, uma arena que eu nunca tinha feito. Foi a final do Léo, né? Isso, você Que assistiu? do Tekken, né? Sim, sim. Aí então, só tinha o Léo que eu conhecia, o outro finalista que era o Empty, e o meu companheiro que tava narrando, inclusive aqui ontem, o Buiu. E aí foi, e ainda eu cheguei lá, tá até falando com o Francesco, eu conheci o Guerreiro lá, o Guerreiro narrador, e se não fosse por ele, eu tava com muito medo lá de Que eu ficar lá. até porque só- trabalhei junto com ele também, inclusive a gente conversando. Porque eu falei, pô, o Buiu só vai chegar quase no dia. O Léo mora no Rio, então ele não vai ir pro hotel. E o Empty se perdeu, ninguém achava ele. Eu falei, putz, tô sozinho aqui. Aí o Guerreiro me ajudou, fui estabelecendo, conheci o pessoal. Aí ficou mais tranquilo. Foi a dificuldade ali num ambiente realmente que não tinha ninguém que você conhecia, foi bem complicado. Fica aquela... Não posso tropeçar, hein? Não posso tropeçar, tão olhando. Não, Não, é. te falar que essa final aí matou ele, porque foi um 3x2 de virada do Léo. Nossa, foi. Foi um 3x2 de virada. O Léo jogando em pé, que o Léo só joga Deu em pé. reset? Você tá falando você tá falando Do Meg. Sim, mas que teve 2 megas, né? Teve um ano retrasado, 2023, foi? Você tá falando? Foi 23. Nossa, essa me matou, porque deu uma confusão também, porque tinha um dos primeiros campeonatos era do LoL. E geralmente o pessoal espera que demore muito. E foi muito rápido. Aí a gente tinha que fazer um meet and greet antes dos narradores e tal. E aí do nada chegou, aí estava passando, tava o Guerreiro narrando o futebol, eu já tava no segundo jogo, 1-1, segundo tempo. Eu falei, caraca, já vai começar, porque é nosso próximo. Aí a gente comeu direito e tudo, aí nesse caso ele foi com o Ryohan. E foi mó doideira, porque a gente chegou, teve que narrar e teve um monte de... No Tekken 7, do 7 pro 8 também tem. Quando os dois personagens vão se matar, se os dois fazem o mesmo golpe ao mesmo tempo, o jogo fica em slow motion, né? Então, câmera lenta. E, teve uns 3 câmeras lentas seguidas, eu comecei a ficar, meu Deus, tal. Aí quando ele ganhou, aí terminou, minha pressão caiu, minha pressão, comecei a passar mal, porque eu não comi direito. Nossa, foi mó loucura. Eu comecei a fazer mais cardio depois disso na academia pra não passar mal de novo, porque foi doideira aquele dia lá. Foi pauleira. É, tem que preparar o físico também, né? Ô, Francesco, conta pra gente aí. Depois eu quero ouvir aquela história lá de Curitiba, que você ficou No 20 presencial. horas de lá. Não, os caras jogou lá e falou assim, Fran, você consegue fazer o de Valorant? Eu falei, tranquilo, Valorant é minha casa. Aí do nada me ligam no último dia, pô, Fran, você consegue fazer o de Free Fire também? Aí, consigo, não, o Free Fire também. O problema é que o de Free Fire era 8 horas da manhã, durava até as 4 da tarde. Das 4 da tarde até meia-noite era Valorant. Aí, ou seja, e o sono, nada ainda? O descanso, nada ainda? E o ar de lá, o clima de lá, me deu um baque. Que pra mim, eu tomo 2 garrafinhas de água em casa, tá tudo clean. Lá não, eu tomei na primeira narração que eu fiz, o primeiro, lá vai pra ele pro clutch. Meu amigo, eu virei pro cara e falei,
Ele falou, o quê? Eu falei, qualquer coisa pra molhar a garganta. A garganta fez assim, ó, secou, que parecia um cacto chupando água. Eu falei, meu amigo, já a voz sumiu. Aí ele catou, buscou água, aí eu fui tomando água. Tomei papo de 3 a 4 litros de água em uma transmissão. Nossa. Nunca na minha vida tinha passado por isso. E a garganta pedindo água ainda. Parecia o Opala pedindo gasolina. Ele vai pedindo. Você vai soltando, ele vai pedindo. Vai indo embora, vai indo embora. Eu fui indo embora. Mas também eu comecei como narrador nas narrativas, eu sou a famosa experiência, aquela experiência das meninas superpoderosas, que é um acidente químico que cai sem querer. Eu fui um acidente. Porque eu era só streamer e só jogava e criava, que nem o Lobão fazia, criava salinhas personalizadas. Eu criava, tirava uma parte às vezes do dinheiro do meu bolso pra fazer uma premiaçãozinha pra galera. Que naquela época no Free Fire, caixinha de arma, pô, molecada, pô, caixinha de arma, todo mundo queria ganhar caixinha de arma. Hoje em dia não, se você não oferecer uns 1000 diamantes, o moleque já não se interessa tanto. Mas aí faltou um narrador, eu falei, pô, Fran, você consegue cobrir esse moleque aqui? Aí eu falei, cara, eu nunca narrei na vida. Eles falaram, não, vai lá e pega e faz o que você sempre faz, conversando com a galera, interagindo com o chat. Eu falei, top. O problema é que eu me empolgo. Aí numa certa jogada, o cara foi matar. Aí ao invés de eu falar, só mato o primeiro, garante o segundo abaixo, não. Puxei o, lá vai, garante o primeiro, derruba o segundo, o terceiro tá no chão, vai pra cima dele, é clutch, e squat wave, todo mundo no lobby, todo mundo no chão. Aí depois eu me liguei e falei, mano, tô estreando aqui, né, segurar a mão. Aí chegou pros caras e falei, pô, mano, desculpa. Não, desculpa não, cara. Quanto é que você cobra pra você fazer um torneio nosso? Eu falei, mas eu não sou narrador. Aí ele falou, mas cara, mas ficou muito bom. A galera curtiu pra caramba. O dono da organização tá elogiando você. Eu falei, cara, obrigado. Primeira vez mesmo. Cara, mentira, não é só a primeira vez. Mas isso que Falei, é da hora, cara. velho. Você se empolga, você gosta do jogo, você... Exato. Uma coisa que ajudou a melhorar a narração é quando eu percebi, mano, narrador, ele é o cara que tá assistindo, tá se empolgando com o que tá acontecendo e tá transmitindo essa emoção pras pessoas ali. Porque às vezes a pessoa não conhece tanto, mas você fala, pô, olha só. Que nem, por exemplo, sei lá, tá tendo slow motion, você será que vai matar ele agora? Pô! Não matou, vai ter que fazer outra. Aí tem uma mecânica que chama Rage Art, que tem uma armadura rápida ali, que ele dá um dano bem grande. Então se dá o cara vai atacar e o outro dá o Rage Art bem na hora, você tá os dois com a vida pequena, você não sabe se ele vai matar ou não, porque ele tem armadura que ele absorve e não Ali para. é adrenalina. Mas ele pode morrer por isso. Então, se for um dano suficiente, ele pode matar. Mas assim, ele não vai parar. Então, se não matar, ele vai tomar o golpe e o outro vai morrer. Então, você tem aquela emoção, você fala, nossa, que coisa... E aí a pessoa fica empolgada ali e tal. Então, essa é a pegada da narração também, né? Não, e por mais que a gente negue também, sempre tem um jogo do coração. Não adianta. Não adianta. Sempre tem um jogo do Exato. coração, porque a gente, principalmente quem trabalha com casting, seja narrador, comentarista, o staff, o broadcast, a gente tem um contato muito próximo do público. A gente tem um contato, porque pode ser aquele cara que é muito fã da organização que está disputando o campeonato, pode ser aquele cara que é da organização e está sofrendo ali com a questão do campeonato, com os pontos, precisa classificar para ir realizar, porque é até o que eu costumo, tá até na minha bio do Instagram, transformo sonhos em narrações inesquecíveis, porque todo momento é inesquecível dentro de um campeonato, dentro de uma screen, dentro de uma live, porque fica eternizado. Como, por exemplo, E eu já uma que você cheguei... lembra aí pra contar pra gente que marcou Cara, sua carreira? Cara, eu acho que é capaz até de eu chorar lembrando, porque foi um bagulho bizarro. Eu tava fazendo uma transmissão de um campeonato de screen de comunidade, bem T1000 mesmo, bem a galera, tipo, que joga junto. Aí um dos inscritos falou, manda salve pro meu filho, que é aniversário dele, e ele é PCD. E ele ama PUBG, ele tá adorando a sua narração. E é aniversário dele hoje. Eu parei, no intervalo, eu parei a screen, coloquei um parabéns de fundo, tipo, lógico, para não tomar copyright. Coloquei um sem direito autoral e cantei. Assim que acabou a transmissão, cara, me arrepia só de falar isso. O pai e a mãe me mandaram mensagem no Instagram. Eu vou até pesquisar aqui para falar com as palavras, porque as palavras, cara, acabou comigo de uma forma, tipo assim, positiva, né? Acho que não vai carregar aqui, mas... Eu lembro que ele falou, ele adora o jogo, ele chorou, ele agradeceu muito, a gente vibrou aqui. E, se eu não me engano, era uma situação que o filho dele passa por um tratamento muito pesado, sabe? E, cara, eu lendo, só descer a lágrima. E isso faz sentido para nossa profissão.
Porque falar pra qualquer pessoa, mano, narra aí, fala aí, a pessoa pode falar por cima. Mas e os profissionais que passam horas e horas estudando sobre isso, sabe? E as pessoas que dependem disso pra pagar uma conta. E é uma via de mão dupla, a gente não sabe o que aquela pessoa que tá assistindo tá passando, ou o que ela passa diariamente. Então você receber uma parada dessa, Uma por troca de energia. por um mínimo que você fez. Porque, cara, qualquer pessoa pode botar uma musiquinha, cantar parabéns em Brasil. Mas, pô, é uma coisa tão simples que faz uma diferença tão grande na vida de uma pessoa que isso paga muito, isso paga, sabe? Eu E a gente costumo não até tá falar- falando de valor. Eu costumo falar exatamente o que eu falo. Eu costumo até falar que não tem pagamento melhor pra gente, né? Lógico que o dinheiro paga contas, a gente tem dívidas, mas, cara, tem coisas que não tem valor. E essa é uma que é imensurável, cara. Não Com tem como. certeza. Pra você, às vezes, você ajudando, você se doando, você tá ganhando muito mais, cara. A recompensa ela é interna, marca a vida da gente, né? Não, sem dúvidas. E, cara, é absurdo. A troca de experiência é a coisa mais importante do mundo. Do mundo, do mundo. E pra quem E aí- quer começar, mano, agarra as oportunidades que você tiver. Lógico, você não vai aceitar uma coisa absurda. Ordem absurda não se obedece. A gente até aprende isso no militarismo. Eu fui militar durante 2 anos, 1 ano, mas depois eu pedi pra sair. Serviu? Fui da Marinha. Fui militar da Marinha. Não é o da galera que vai carpir asfalto lá, não? Não, isso é exército, pô. Isso é exército. Mas ralei, fiquei numa ilha e tal. E a gente aprende. Ordem absurda não se cumpre. Mas também você tem que aprender a ser suscetível. Tem coisas que vale a pena negociar. Então, é muito mais esforço do que valores. Porque uma hora paga, pô. Uma hora Porque paga. tem muito. A gente vê assim, streamer, né? Narrador que tá no início. E às vezes, assim, são muito explorados também, né? E como que eu posso dizer? Esse coletivo de se conscientizar que ele agrega valor ao evento, né, cara? De como que ele vai negociar sobre isso. Às vezes, bacana, vou viajar ao Brasil para estar lá numa cidade. Mas e aí, como que é as condições, né, que são garantidas para o narrador que tá começando, né? Tudo isso daí, cara, eu acredito uma conversa de coletivo, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, para você que está começando aí, pode ser uma aula para a gente tá realmente orientando aí, acompanhando a carreira de quem já está na caminhada já há muito tempo. E aí vem numa aula vem aquela construção, né, cara? Como que vocês, igual você falou da live, né? Você faz uma reação com quem tá na live, né? Você para ali. Como que é essa construção do conteúdo, né? Qual que é a construção da narrativa aí? Qual que é os ganchos? Essas Algumas conexões ferramentas também, né? que vocês usam assim durante o torneio aí? Não, eu tenho mais aquela, fala pra galera que tem que ter aquela conexão. É que nem você fala, o narrador que narra, que a gente fala aqui, o conselho principal que eu sempre faço, falo pra todo mundo, é a mesma coisa. Faça se você ame o que você faz. Tem aquela frase que trabalhe com o que ama que nunca mais irá trabalhar. Não é da parte bonita que ele tá falando, é da parte que quando você ama uma parada, você consegue entregá-la com a construção mais bem estruturada, você consegue entregar melhor, você entrega mais de você para aquilo. E a mesma coisa, o Lobão falou, teve uma sensação que é única. Eu tive também de uma amiga que se tornou, era uma seguidora, que se tornou amiga, que se tornou minha moderadora, que se tornou tudo da live. Só que ela passou por uma fase tão difícil que eu sempre falo que a minha conexão é mais através da brincadeira. Que eu sempre brinco. Que a galera fala, mano, às vezes a galera nem olha pra minha cara e não sabe quem é. Mas se você já passou em algum vídeo do TTK e viu coisas que só acontecem em campo de bronze, lá vai o Gecko. Agora é só matar ele, Gecko. É só aquela palhaçada. Então você já ouviu minha voz. Eu falo que a minha conexão é mais através da brincadeira, conselho, conversa. E o meu maior pagamento justamente veio através disso. Que dessa garota, que eu nem gosto de citar o nome dela, mas ela sabe quem que é. Vou falar Vicky, que fica mais fácil. Beijo, Vicky, sua linda. Ela tava sofrendo, porque ela perdeu um ente muito querido dela, muito próximo dela. E ela pensou várias vezes em tirar a própria vida. Então ela chegou a um ponto que até eu me emociono também, ouvindo o Lobão falando a mesma coisa, Aqui. que a gente já passou por coisas que puxou Cada muito doideira. do nosso emocional ali.
que a gente teve que manter, respirar pra continuar entregando aquilo. Porque por mais que a gente esteja mal do outro lado, somos influenciadores. Se você tem um seguidor, tenha na sua cabeça que você é influenciador. Você influencia uma pessoa que seja. Porque se você fala alguma coisa muito negativa, você pode acabar com um dia de uma pessoa que tá muito mal. E se você falar uma coisa muito positiva, você pode melhorar o dia de uma pessoa que tá muito mal. Então essa menina acabou vindo no dia do meu aniversário, foi o melhor presente da minha vida, foi no ano passado. Daí segurar pra não chorar, ela catou e mandou uma carta gigantesca. Ela então errou em várias letras. Eu falei, vi que você errou, tava chorando. Eu falei, mas fica a coisa mais fofa do mundo. Ela agradecendo que por conta dos meus conselhos, das minhas brincadeiras, da minha resenha com o pessoal, ela conseguiu buscar ajuda e ela tava melhor, começou a tomar os remédios, começou a se cuidar. E cara, isso é algo que é gratificante de um patamar, assim, de um nível que eu não consigo mensurar. É algo Salvou uma vida. inalcançável. Você salvar uma vida inalcançável de você conseguir ser palpável, de tão incrível que é. E é essa conexão que eu tento, a minha conexão é essa. Eu sempre levo conselhos, brincadeira, diversão e levar algo com humor. Que você falou, Lobão, eu comecei a ver as lives dele, eu falei, cara, eu me prendi na sua live porque eu amo uma live quando eu vou nela e me dá vontade de jogar. E cara, se você ir numa live e dá vontade de jogar, você sabe que o trabalho é bem feito. Aí eu falo pra galera, ei, como é que tá? Pô, Fran, deu uma vontade de jogar aqui agora vendo sua narração. Eu falo, é isso. É sobre isso. A gente costuma Missão falar cumprida. que o narrador, ele é o formador de comunidade, cara. Ele é a cabeça ali que às vezes quem joga, quem já sabe, já tem familiaridade com o game, ele sabe buscar as plataformas para ele estar jogando. Agora, o cara que ainda não conhece o game e passa por uma experiência com um narrador que trouxe essa energia do clutch inesperado, da virada histórica, é o momento que, ó, é só de lembrar de algumas viradas históricas, assim, tem umas histórias lá de Cuiabá, não vai dar tempo aqui, porque a gente tem pouco tempo aqui no podcast, mas assim, os narradores com essa energia, essa entrega de vocês, cara, é o que faz a comunidade ser viva, de trazer mais gente pra comunidade, querer conhecer, né? Assim, fora da narração, aquele contato com o público, né? E aí já solta pra galera aí, quem não conhece vocês aí, como que acompanha pelo YouTube, Instagram, conta aí pra galera, já solta o canal aí pra gente. Eu vim justamente representando até a minha casa principal, que é a mentora, né, gente? É onde eu consegui galgar todas as coisas. Tanto que comecei como desconhecido sem querer, mas a minha última aparição do ano passado foi, graças a Deus, um beijo. Grande XRM, seu lindo. Era a minha referência. E, cara, imagina você tá na mesma calça, você vê ele numa calça, se você olhar e você tem que reagir naturalmente. Diferente. Então, cara, agradecer a mentora. Quem quiser me procurar, é só procurar mentor em qualquer rede social. Vocês encontram. É isso. E é bem simples, todas as redes sociais é Lobão RJ21, só que as lives diárias mesmo são na Twitch. Você consegue me encontrar lá muito rápido. Vamos lá trocar uma ideia, bater um papo. Bom, você pode achar Denerdon no YouTube ou na Twitch, e eu narro torneios na Upper Esports e no Ficha Final FGC. Então, se vocês quiserem ver narração de Tekken ou eu jogando outras coisas, trocando ideia lá, tô sempre lá, live quase todo dia. Família, satisfação imensa estar com vocês aqui. E esse foi o podcast que eu acho que mais vozes falaram aí. Eu não precisei perguntar muita coisa, não. Os caras é brabo. E o jogo pode até acabar, mas a narrativa é pra sempre.